Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e mais uma vez estamos juntos na Academia de Pregadores para o estudo de mais uma das nossas lições de escola dominical deste quarto trimestre. Hoje iremos estudar a lição de número 8 do dia 22 de novembro de 2015. É uma alegria ter você mais uma vez conosco esta semana. Você que é o nosso fiel companheiro, fiel aluno da nossa Academia de Pregadores. Nós estamos felizes pela sua presença. Nós iremos estudar a lição de número 8 e o título da lição é O Início do Governo Humano. O início do governo humano. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13 e versículo 8. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vai nos ensinar. Ele escreve a carta para a igreja que estava em Roma, a sede do império daquele tempo. E Paulo vai nos ensinar que toda autoridade é constituída por Deus e por isso nós devemos reverenciá-la, desde que não firam normas de Deus para a nossa vida. Verdade prática. Deus estabeleceu autoridades e leis a fim de preservar a sociedade humana de uma depravação total e irreversível. Deus instituiu autoridade e leis a fim de preservar a sociedade humana de uma depravação total e irreversível. Que bom se as nossas autoridades soubessem disto. Que bom se os nossos líderes, os nossos governantes entendessem isso, que eles foram instituídos por Deus para preservar a sociedade de uma depravação total e irreversível. Nós vamos aprender sobre isso nesta lição. O ponto central da lição nos diz que Deus estabeleceu o governo humano. O governo humano foi estabelecido pelo próprio Deus. E nós vamos perceber que o governo humano não é um governo do homem, é um governo de Deus através do homem, estabelecido pelo próprio Deus. O objetivo geral da nossa lição nos diz que nós devemos trabalhar, envidar esforços para que todos os nossos alunos compreendam que Deus instituiu autoridades e leis para preservar a humanidade. As autoridades foram instituídas por Deus para preservar a humanidade e não para denegri-la, para corrompê-la e não para solapar os direitos dessa sociedade, porém para preservá-la. Nossa lição nós estudaremos 3 pontos nesta aula. O primeiro ponto vai falar sobre um novo começo. O segundo ponto vai falar sobre o arco de Deus. E o terceiro ponto sobre o princípio do governo humano. Para cada um desses pontos, nós temos um objetivo específico. E o primeiro objetivo, ligado ao primeiro ponto, é nos mostrar que Deus estabeleceu um novo começo a partir da família de Noé. O segundo objetivo específico é analisar o arco de Deus como símbolo do seu novo pacto com a humanidade. O arco de Deus, o arco-íris, o símbolo visível do pacto de Deus com a humanidade. O terceiro objetivo é explicar o princípio do governo humano, o início de todas as coisas do governo humano. Façamos algumas considerações importantes antes de entrarmos no comentário da nossa lição. A primeira consideração que eu acho muito plausível, necessária fazer, está ligada às dispensações, ou estudo dispensacionalista. O que é o estudo dispensacionalista? É o estudo que vai nos mostrar que o mundo passou até hoje por 6 dispensações e ainda falta uma dispensação. O estudo dispensacionalista, na minha visão, é muito prático, muito interessante, de forma pedagógica. Porém, nós não podemos acreditar que a dispensação se encerra uma, ou as dispensações se encerram, quando se encerra uma, começa a outra, e aquela que se encerrou nunca mais vai acontecer. Não.
As dispensações se perfazem, na verdade, em toda a época da história da humanidade. Todas as dispensações que já existiram até hoje, elas vão se perfazendo, com exceção da última, que é a dispensação milenial. Para que você tenha uma ideia disso, permita-me citar a dispensação da graça. A dispensação da graça é a dispensação inaugurada por Cristo e é a dispensação na qual nós estamos vivendo. Alguns acreditam que a dispensação da graça passou a existir tão somente a partir de Cristo, ou seja, depois da dispensação da lei. Não. Lá no Éden, quando o ser humano pecou e Deus não matou o ser humano, Deus não matou Adão e Eva, Deus estava dando a eles um favor que eles não mereciam. O que é o favor imerecido? A graça de Deus. Então, a graça de Deus está no mundo desde que o mundo é mundo. Então, essa é uma dispensação que perfaz todas as demais, que perpassa todas as demais dispensações, tá certo? Só a título de conhecimento, permita-me citar as dispensações, cada uma delas conforme a ordem cronológica do estudo dispensacionalista. Lembre-se que só por um mecanismo didático para compreendermos as ações de Deus através da história, ok? Vamos lá. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Não se sabe quanto tempo durou essa dispensação. Não se sabe. Alguns falam em décadas, outros falam em séculos até, mas foi a dispensação da inocência. A segunda dispensação da consciência durou aproximados 1656 anos. Terceiro, que é o foco da nossa lição, da nossa oitava lição, aqui do dia 22 de abril, 22 de novembro, meu Deus, onde eu tirei abril? 22 de novembro, a nossa lição do dia 22 de novembro de 2015, a lição de número 8, a dispensação do governo humano, durou por um período de 427 anos. A quarta dispensação, a dispensação patriarcal, durou por um período de 430 anos. A quinta, a dispensação da lei, que durou por um período de aproximados 1711 anos. A dispensação da graça, que já dura por um período de quase 2000 anos, quase 20 séculos. E por fim, a dispensação da graça é a na qual estamos. E por fim, a dispensação milenial. Como o próprio nome diz, durará 1000 anos, que será o período em que Cristo governará a terra. O governo de Cristo na terra. Tá ok? Essas dispensações, essas são as 7 dispensações. Nós iremos nos ater, entretanto, à terceira, que é a dispensação do governo humano, que é onde a nossa lição está nos direcionando. Amém? Façamos a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe desta lição de número 8 está no livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz o seguinte: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com vossa semente depois de vós,
e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Esta é a leitura bíblica em classe. O texto básico da nossa lição, desta 8ª lição, a lição deste nosso domingo, dia 22 de novembro. Muito bem, meus queridos. O governo humano não é um governo do homem, mas um governo de Deus através do homem. Não é? Nós não podemos entender que o governo humano, o homem estaria governando. Sim, o homem estaria liderando, mas ele deveria fazer isto direcionado por Deus. E por isso nós vamos aprender nesta lição de hoje que Deus dá leis específicas para que esse homem governasse esta terra. Noé e sua família estavam iniciando uma nova vida. E percebam que Noé e sua família iniciam uma nova vida de forma muito própria. A Bíblia nos diz que eles ofereceram sacrifício e adoraram a Deus. Que bom quando nós resolvemos iniciar. Melhor ainda quando nós resolvemos iniciar oferecendo sacrifício e adorando a Deus. Deixe-me direcionar-lhe uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus para a sua vida. Deus sempre tem um novo começo para nós. Noé tinha vencido o dilúvio. Mais de um ano dentro da arca com a sua família. Tinham vencido as tempestades, as intempéries, as dificuldades. E agora eles estavam em um novo começo. Deus sempre tem um novo começo para nós. E como é bom quando nós sempre precisamos recomeçar algumas coisas, rever algumas atitudes. Que eu e você tenhamos um novo começo em adoração a Deus. Que eu e você tenhamos um novo começo em gratidão e oferecendo um sacrifício a Deus. Porque sempre que tivermos um novo começo sacrificial e de adoração, o Senhor sempre terá um lugar para nos acolher, para que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, todos os dias. Que Deus tenha um novo começo para a sua vida, hoje mesmo. Muito bem. O governo humano foi uma forma de governo em que Deus delega ao ser humano a direção do planeta e a administração da justiça. Deus fez um pacto com a humanidade, prometendo que nunca mais destruiria a vida humana por intermédio do dilúvio. A terra havia sido purificada pelo dilúvio. Porém, Noé e seus descendentes carregavam a semente do pecado em seus corações. Noé e seus descendentes precisariam estar atentos, porque a terra havia sido purificada, mas a semente do pecado estava nos seus corações. Muito bem, vamos à introdução da nossa lição. Noé e sua família passaram um longo tempo na arca. A arca vogava, a arca navegava. Deus não permitiu que Noé e sua família fizessem remos para a arca. Isso me chama a atenção, eu já preguei sobre isso. Deus não permitiu que Noé e sua família fizessem remos. Não eram eles quem direcionavam a arca. Era o próprio Deus quem dava a direção da arca em todas as situações. Deus estava, neste momento, dando uma nova ordem para povoar a terra. Assim como Deus fez com Adão e Eva lá no Éden, Deus estava fazendo agora com Noé. Era uma nova ordem, uma nova população que iria se iniciar. Eles deveriam povoar a terra novamente. Eles iriam empreender uma nova obra civilizatória. E o patriarca recebeu instruções específicas do Senhor de que ele e os seus filhos precisavam cumprir fielmente a vontade de Deus, edificar uma sociedade baseada no amor a Deus e no amor ao próximo. Perceba que quando Deus fala sobre essa sociedade baseada no amor a Deus e no seu próximo, a memória de Abel vem à tona.
Porque Deus faz questão de frisar nessa nova ordem, para esta nova civilização, que aquele que derramasse o sangue do seu irmão teria também o seu sangue derramado e o Senhor iria requerer. O que é isto? A memória de Abel que está clamando da terra. Meus queridos, aprendamos que a memória de Abel ainda clama nos nossos dias. Toda vez que alguém ceifa uma vida, tira a vida do seu irmão, ceifa a vida humana, principalmente por crueldade, por maldade, por inveja, como fez Caim. O sangue de Abel está clamando. O sangue de Abel clama até os nossos dias, que nós não possamos dar liberdade para que o espírito de Caim venha sobre a nossa vida, meus irmãos. Nós não podemos ser como Caim ou permitir que o sangue de Abel, o sangue do nosso irmão, clame novamente da terra. A nova civilização, a nova sociedade deveria ser construída, alicerçada no amor a Deus e no seu próximo. Perceba que Jesus resume a lei nesses 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que Deus está ordenando aqui para essa civilização do patriarca Noé, Deus vai falar através de Jesus lá no Novo Testamento. Vai sintetizar, resumir a lei nesses 2 mandamentos. O amor a Deus e o amor ao seu próximo. Primeiro ponto da nossa lição. Vai falar sobre um novo começo. E no primeiro parágrafo, o nosso comentarista vai falar sobre um novo relacionamento com a natureza. O Senhor vai mostrar que esse novo relacionamento com a natureza seria bastante traumático. Os animais teriam temor dos seres humanos. Esse relacionamento, esse novo relacionamento, o mundo estava destruído agora. O dilúvio foi universal. A Bíblia nos diz isso e a ciência também já comprovou. O dilúvio foi universal e eles deveriam iniciar esse novo relacionamento com a natureza, que seria agora tão somente o cumprimento daquilo que Deus falou a Abraão, que Deus falou a Adão, que ele deveria arar a terra, comer do suor do seu rosto. Os animais teriam medo e pavor do ser humano, mas eles conseguiriam, porque a bênção de Deus estava sobre a vida deles. No segundo parágrafo deste primeiro ponto, o nosso comentarista vai falar sobre uma nova dieta. Embora seja um assunto um pouco paradoxal entre alguns pensadores, alguns acreditam que no Éden Adão já fazia uso de carne animal, outros acreditam que não, mas na verdade o texto aqui é incisivo, o texto aqui é enfático. Se antes do dilúvio eles se dispunham, o nosso comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele segue, ele é adepto desta linha de que antes do dilúvio eles tinham uma dieta, digamos, vegetariana. Se eles se dispunham de uma dieta vegetal rica e farta, agora eles teriam que completar essa dieta com nutrientes. Agora eles teriam que completar essa dieta com esses nutrientes animais, para que tivesse uma dieta mais forte, justamente, segundo acreditam essa linha de pensamento, por causa deste trabalho forçado que eles teriam com a terra. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a bênção divina. Noé e sua família teriam de recomeçar um processo civilizatório por causa dessa inundação mundial, por causa do dilúvio, e tudo se perdeu. Quase 2.000 anos de invenções, descobertas e avanços se perderam. Sabe o que nós aprendemos aqui, meus queridos? Que deve ser algo para a nossa vida. Permita-me aclarar isso na sua mente de forma incisiva. O pecado traz perdas irreversíveis. O pecado traz perdas irreversíveis. Noé agora estava iniciando uma nova civilização, mas foram quase 2.000 anos de desenvolvimento que se perdeu por causa desse dilúvio, dessa inundação mundial que veio sobre a terra. Que nós lutemos cada vez mais e de forma mais incisiva contra o pecado, suplicando a graça de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo para nos direcionar, porque o pecado traz perdas
irreversíveis. Muito bem, meus queridos. Ainda no nosso terceiro parágrafo, o nosso comentarista nos diz que Deus abençoou a família de Noé, dizendo: frutificai, multiplicai, povoai abundante a terra e multiplicai nela. Foi a mesma bênção, a mesma ordem de Deus para Adão e Eva. Era um novo recomeço, mas a ordem de Deus era a mesma. As ordens de Deus não mudam, não mudaram. A palavra de Deus não mudou. Os homens mudaram, os costumes mudaram, eu sei, e nós não estamos aqui para discutir questões de usos e costumes da igreja, não, porque os costumes realmente mudam, mas as doutrinas, a palavra, a ordem de Deus ainda é a mesma. Deus está dando a mesma ordem para a família de Noé que deu para Adão e Eva no Éden. Segundo ponto da nossa lição, lição de número 8, segundo ponto da nossa lição. O arco de Deus, o pacto visível de Deus, o sinal visível, aliás, do pacto de Deus era esse, o arco. Primeiro parágrafo vai falar sobre um novo pacto com a humanidade. Deus aqui está fazendo um novo pacto, dizendo: eu não destruirei mais a terra com dilúvio, eu não farei chover mais desta forma sobre a face da terra. O que nós aprendemos com este novo pacto? Nós aprendemos, meus queridos, que com este novo pacto de Deus, com este arco de Deus na nuvem, nós aprendemos que o pacto de Deus nos traz segurança. Segurança. Se nós pactuarmos, se nós tivermos uma vida de pactos com Deus, nós andaremos seguros. O sinal de Deus na nuvem, o arco de Deus, dava segurança para esta civilização pós-diluviana, para que eles compreendessem que as palavras de Deus não voltam atrás. Amém? O arco de Deus nos dá segurança. Segundo parágrafo desse segundo ponto, o sinal do pacto noético. Então, a fim de que esta humanidade se lembrasse dessa misericórdia de Deus, como nós já falamos, Deus coloca um sinal. Por que Deus faz o pacto e ele põe um sinal? Deus não poderia só fazer o pacto? Poderia, mas há uma intenção em Deus, um desejo em Deus, de que os pactos que ele faz conosco sejam pactos visíveis. A visibilidade do pacto divino. Deus pactuou com a sua igreja, enviando Cristo para morrer pelos nossos pecados. E nós precisamos ter um sinal visível. O mundo precisa ver em nós a luz do Evangelho. Meus queridos, que essa seja a nossa oração de todos os dias. Faça resplandecer em nós, Senhor, a tua luz. Faça resplandecer em nós. Eu me lembro de uma música antiga que falava sobre que existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer. Existe um Deus que inundou o meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. E essa música ia falar brilhante, é o que eu quero ser, a luz de Deus, vai falar da luz de Deus que está em nós. O mundo precisa ver em nós a luz do Evangelho. Eu costumo dizer que tem pessoas que parecem que acham que são agentes secretos de Deus, não é verdade? E eu brinco dizendo que já que o número 7 é o número da perfeição, então tem crente que é o 007 de Deus. Ele é crente e trabalha há 30 anos numa empresa. Quando alguém descobre que ele é crente, mas você é crente, como diria um bom mineiro, eu sou mineiro, então como diria o bom mineiro, uai, mas você não é crente? Ele só falta dizer, fica calado, eu sou agente secreto do reino de Deus. Deus não tem agentes secretos. O que Jesus disse aos seus discípulos lá em Atos capítulo 1 foi o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O termo para testemunhas lá na língua grega é martiria, aquele que entrega a sua vida por uma causa. Martiria é de onde vem o termo mártir, aquele que morre por uma ideologia. O Senhor nos convida a ser suas testemunhas todos os dias, ter um sinal visível, o sinal visível do pacto, não um sinal exterior, não um sinal físico, não somente um sinal humano, mas aquilo que se manifesta na nossa vida como resultado do que enche o nosso coração e a nossa alma, um sinal visível do pacto de Deus conosco.
Se você já pactuou com Cristo, você precisa ter um sinal visível de Deus na sua vida. As pessoas precisam ver a diferença em você, porque Deus quer manifestar o sinal do pacto contigo. Amém, meu querido? Segundo ponto, terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto da nossa lição. O princípio do governo humano. O nosso comentarista vai nos asseverar que uma nova civilização estava prestes a recomeçar, mas para que alcançasse plenamente os seus objetivos, era imperioso que ela se formasse sob o império das leis. O império das leis. O que é uma lei? Lei é uma força que impõe, que disciplina, que exige uma conduta. A lei regula as relações. Quando nós observamos as leis de Deus, as nossas relações são reguladas, não só a nossa relação com Deus, mas principalmente a nossa relação com as pessoas. O que Deus vai fazer agora é estabelecer um governo humano instituído a partir de leis divinas. É isso que a leitura bíblica em classe está nos mostrando. Primeiro parágrafo deste terceiro ponto vai falar sobre o governo humano. Foi uma instituição estabelecida por Deus logo após o dilúvio. E o Senhor dá leis severas. E ele diz o seguinte, quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Como eu disse e repito, Abel aqui é lembrado. Abel aqui é lembrado. Para que o espírito de Caim seja extinto, minimizado, seja extirpado dessa civilização, deste governo humano. Deus está envidando esforços para extirpar esse espírito de Caim. Ele está lembrando do sangue de Abel, que clama da terra. Então essas leis de Deus vão disciplinar a conduta nessas relações. O segundo parágrafo deste terceiro ponto nos diz o seguinte, o aperfeiçoamento do governo humano. O governo divino, a teocracia, que vai nos ensinar sobre o governo divino, Deus não precisa aperfeiçoar o seu governo, porque Deus é perfeito. Mas o governo humano precisa ser aperfeiçoado dia após dia. E Israel, na sua história, teve vários períodos de vários reis. E alguns reis desse, chegaram a ser quase perfeitos. Eu não ousaria dizer que eles foram perfeitos, mas chegaram a ser quase perfeitos. Com reinados realmente que devem ser evidenciados, devem ser ovacionados, reverenciados. Homens que reinaram segundo o coração de Deus. Deste modo, então, dessa forma, Noé e seus descendentes, sob essas novas regras baixadas pelo Senhor, puderam dar continuidade a essa história humana, apesar das lacunas deixadas pelo dilúvio. E eu fiz questão de anotar aqui na minha lição, para eu não esquecer, que a lei de Deus preenche as lacunas. A lei de Deus preenche as lacunas. Existem lacunas na nossa vida, ou existem lacunas que são deixadas por situações da nossa vida. Essas lacunas foram deixadas pelo dilúvio. Existem lacunas que são deixadas por situações da nossa vida que só a lei de Deus pode preencher. Deus é aquele que preenche lacunas. Quem sabe tem lacunas abertas na sua vida, lacunas que foram deixadas, né? Lacunas abertas é a redundância até, mas lacunas que foram deixadas, espaços abertos que foram deixados, mas que podem ser preenchidos pela lei de Deus. A palavra do Senhor, que ela esteja no seu coração, que ela esteja na sua vida todos os dias e que ela preencha cada lacuna deixada por todas as situações da vida. Finalizando a nossa lição, concluindo a nossa lição, nós aprendemos que o governo humano é uma instituição divina. Foi deixado pelo Senhor objetivando a civilização, levar a civilização, cumprir o seu papel, o alvo, o objetivo de Deus para essa civilização, até que o seu reino seja instaurado entre nós através de Jesus Cristo, o seu Filho. A
Aprendamos que nós não vivemos mais nessa dispensação, neste momento do governo humano. Mas o Senhor disse a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, ele disse: não foste carne e sangue que tu revelaram. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o Senhor disse a Pedro: nas tuas mãos eu ponho a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Deus colocou sobre as mãos de Pedro a autoridade para governar a igreja, para governar, para liderar, para gerir o reino de Deus na terra. Deus conta comigo e conta com você para sermos agentes efetivos do seu reino na terra. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, que nós realmente sejamos um povo que instituamos o reino de Deus na terra a partir de princípios divinos. A você, nosso querido aluno, fiel aqui da Academia de Pregadores, foi um prazer, uma alegria estar com você novamente. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, que a mão de Deus continue a te prosperar e que você seja uma bênção para o reino de Deus, para ajudar nesse governo, desenvolvendo a autoridade sacerdotal que Deus confiou a mim e a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você aí, nós aqui da Academia de Pregadores, unidos, promovendo o reino de Deus na terra, fortalecendo e divulgando o reino do Senhor, produzindo o crescimento do reino de Deus para a glória do nome de Jesus, unidos em um só objetivo: aprender, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e que a mão de Deus esteja sobre ti continuamente.